Você comentou que a gente não tem essas políticas de cuidados da parte pública, que cada vez mais, né, a gente tem essa coisa da família tendo que assumir, mas também tem um outro lado, que eu queria saber a sua opinião. Existe muito preconceito por parte das famílias de abrir mão, vou colocar entre aspas, do cuidado do pai, da mãe, porque fala, aí tem aquela famosa frase assim, eu não vou pôr minha mãe no asilo, né, como aquela coisa ruim, assim, aquela coisa pesada, né, que a gente falava ou escutava bastante antigamente, né? Você acha que esse preconceito assim com as instituições que cuidam de idosos tem diminuído um pouquinho e as famílias entendido que talvez eu não consiga dar todo o cuidado que meu pai precisa? Então, assim, se eu colocá-lo aqui nessa instituição, nesse lugar, eu tô cuidando dele e eu tô garantindo que ele tem um cuidado melhor, inclusive, assim, você acha que isso tem melhorado? Eu acho que tem, mas também acho que não na medida que a gente precisaria, né? Mas eu acho que tem, sim. Até porque as famílias estão sem escolha, né? Então, por necessidade. Por necessidade, a coisa está acontecendo meio na marra, né? Obviamente, os residenciais, vamos dizer assim, para idosos. Os nomes mais chiques. Os nomes mais chiques, né? Não vou falar de LP, vamos dizer de residenciais. Eles também precisam melhorar de qualidade, né? Isso é verdade. Mas eles também não têm uma regulamentação assim super estrita, não tem indicadores legais. A gente ainda também está muito solto isso. Mas eu acho que as famílias têm reconhecido, sim. A gente costuma dizer que não é o local, é assim, o que realmente precisa, né? O que aquela pessoa precisa? E aí você vai ver. É possível dar isso em casa? Quer dizer, é possível fornecer esses cuidados em casa? Às vezes é, às vezes não é, né? Depende da família. Né? E, às vezes, isso não é possível mesmo naquele local, com aquela estrutura de família que existe. Então, realmente, a pessoa vai ser melhor cuidada numa instituição de longa permanência. E aí, talvez, sobre mais tempo, né, para essa família, inclusive, melhorar, né, o contato com aquela pessoa idosa e tudo mais. Então, acho que depende muito, quer dizer, você tem que fazer uma análise, mas eu acho que a gente precisa caminhar nos dois sentidos, né? Acho que a conscientização da população em geral, né? E a conscientização, incluindo as famílias e os próprios idosos, porque muitos idosos também não querem ir para um lugar desse, porque também tem, né, um preconceito, muitas vezes. E eu acho que as instituições, né, os residenciais e tal, também precisam melhorar, né, de qualidade. E deveriam ter uma vinculação, né, e reportar sempre, né, os indicadores. Né? Quer dizer, como é que você sabe que uma instituição é boa ou ela é ruim? É pela hotelaria? Claro que não. Né? Obviamente, tudo bem. O conforto é importante. Mas quais outros indicadores que você precisa ter para considerar aquele residencial, aquela instituição como uma boa instituição? Então, a população não sabe disso, não conhece isso, né? Enxerga aquelas más experiências do passado, desses residenciais. Tem um aspecto cultural também que a família tem aquele sentimento de culpa. Eu não quero abandonar meu pai, não quero abandonar minha mãe. Aquela sensação de que não está garantindo ali a aproximação. Eu, por experiência familiar, até mesmo proximidades, percebo que algumas famílias elas se organizam para que um grupo específico dos filhos trabalhe, para que consiga garantir que um outro filho fique com o pai cuidando. Então, os outros filhos meio que vão fazendo uma vaquinha filho, ali. uma outra mulher, uma outra mulher, dizer, né? Sempre uma outra mulher. Nem sempre, mas sempre, né? Sempre uma outra mulher. Não é? E Sim. aí a discussão no mundial é justo isso, Sim. né? É justo? Não é justo, né? Não é justo que essa mulher tenha que abandonar, sei lá, uma carreira, ou um emprego, ou trabalhar meio período, ou deixar de trabalhar, ou deixar de estudar, né? Então, a gente tem aí pesquisas mostrando, né, que quem cuida são as mulheres e que essas mulheres deixam de trabalhar, de estudar para poder cuidar. As empresas também não estão ainda pensando nisso. Quer dizer, como dar suporte para essas famílias, né, e para os seus empregados, na verdade, cuidarem. Né? Então, flexibilidade da jornada de trabalho, algum tipo de
de proteção no sentido de, né, poder aquela pessoa sair mais cedo ou trabalhar de casa ou fazer coisas. Isso tudo também precisa ser discutido, né? Da mesma forma como o auxílio creche, poderia ter um auxílio exato, LPI, então. né? Então, isso tudo também vai ter que vir. Quer dizer, não é só o governo. Quer dizer, na verdade, a sociedade, em geral, vai precisar pensar em estratégias, né, que possam dar conta da diversidade que a gente também tem de perfis, né? Quer dizer, se você tem, por exemplo, idosos ativos e que estão bem, de repente eles podem também, né? Existem alternativas de moradia hoje em dia que são interessantes também, que podem favorecer, né, um cuidar do outro e realmente ter uma interação maior, não ficarem isolados socialmente, né? Então, tudo isso são alternativas que a gente vai precisar alcançar, né? Você falou disso aí, eu lembrei que eu vi um tempo atrás um condomínio para idosos. Então não era nem um LPI, nem um residencial, era um condomínio. E a ideia era residencial zero lá de Alphaville, assim, né? Não, e a ideia era justamente essa, promover uma maior interação entre os moradores. E aí o que a administração fazia é que os profissionais que cuidam dessas pessoas passam de casa em casa. Então eles sabem quais são as necessidades de cada um, quando que é o dia do médico e o dia do fisioterapeuta, nutricionista. Então é um cuidado, obviamente, super diferenciado, que não está ao alcance da maioria das pessoas, infelizmente, né? Mas é um pensamento muito legal, sim, né? De tanto oferecer o cuidado quanto essa socialização entre eles, assim. Eu achei bem interessante, assim. Mas olha, a gente acabou de recentemente entrevistar o Daniel Alveno. A gente falou sobre a aprovação da política pública em cuidado paliativo, das equipes mínimas que se tinham cuidados paliativos. Isso é um cenário de uma unidade básica de saúde, uma assistência no bairro, que poderia ter uma política pública com uma equipe voltada para esse mesmo cuidado, mas para a população idosa, pô. Porque não uma equipe mínima, onde vai fazer essa mesma ideia desse condomínio. Lá em Alphaville chama Residencial 1, 2. Podia ser Residencial 60. Ia ficar um nome legal, comercial bom. Ideia para vocês. Mas uma equipe onde faria o acompanhamento, faria essa rotina de consultas, a rotina farmacológica, o acompanhamento de sinais. Por que não? Sim, sim. A gente tem em São Paulo, né, por exemplo, o programa de acompanhante de idosos, o PAI, né, tá agora, né, parece que vão investir bastante, já tem várias equipes, as equipes estão crescendo. Em Belo Horizonte também você tem. Então, assim, eu acho que precisaria pegar essas experiências e multiplicar, né? E principalmente, eu acho, nos municípios, né, que a gente diz é onde realmente o problema está, né, e as pessoas precisam do cuidado direto. Então, eu acho que isso era uma coisa que o governo federal pode estimular, na verdade, né? Mapear, acelerar um pouco, né, para que a coisa realmente aconteça na medida que precisa, né?